Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu li uma historinha nas redes sociais de autor por mim desconhecido que falava o seguinte: era um cara, né, que ele queria atravessar de uma margem do rio para outra margem, então ele construiu uma jangada. Essa jangada permitiu que ele atingisse esse objetivo, né, de atravessar até a outra margem. Quando ele chegou na outra margem, ele simplesmente não conseguiu se desfazer da jangada. Ele carregava essa jangada, porque ele falava assim: bom, essa jangada me ajudou a atingir o meu objetivo, eu não posso me desfazer dela. Só que o que ele não percebia é que o fato dele estar carregando essa jangada o impedia de caminhar por muito tempo, porque logo ele se cansava e tinha que parar, justamente por estar desperdiçando energia carregando algo que ele não precisava levar mais com ele. Mas ele estava habituado, ele estava apegado à ideia da jangada, porque ela foi necessária num período da vida dele. Mesmo ela não sendo mais necessária nesse novo período, ele continuava carregando a jangada com ele. Essa história, gente, é uma metáfora para uma postura que muitos de nós a gente tem na vida, né? Às vezes, num dado momento da nossa vida, uma certa crença limitante, ela era uma defesa importante para que a gente conseguisse viver bem naquele contexto, um certo comportamento ou até mesmo um relacionamento específico. Quando a gente tinha um determinado nível de consciência, aquele comportamento, aquele relacionamento era necessário. Mas muitas vezes a gente desenvolve outras percepções, a gente expande a nossa consciência e aí alguns hábitos, alguns relacionamentos, alguns padrões comportamentais, eles deixam de ser necessários. Muitas vezes a gente tem a informação de que aquilo não é mais necessário, mas a gente ainda não conseguiu instaurar uma nova consciência, né, que é fruto do processo de autoconhecimento. E aí, por conta disso, a gente fica carregando conosco essa jangada, que é o nosso passado, o nosso padrão comportamental, as nossas crenças limitantes, que muitas vezes nos impedem da gente avançar, da gente conquistar novos relacionamentos, né? Nos dificultam ter uma abertura de caminhos, porque a gente está sempre preso ao passado. E o que faz com que a gente fique preso ao passado? É a identificação com a mente. A mente, ela faz com que a gente carregue conosco coisas que a gente não precisaria mais carregar. Pesos, crenças limitantes, preocupações que não seriam mais necessárias no contexto atual da nossa vida. Então, por exemplo, vamos dizer que quando você era criança, você ouvia muito da sua mãe que você era uma pessoa incompetente, que você não sabia fazer nada, que você não dava valor para nada, que você era preguiçoso, que você era isso, que você era aquilo. Isso durante a sua infância. E você cresceu com essa crença limitante de que você é incapaz, você tem baixa autoestima, então sempre que você vai fazer alguma coisa, você acha que você nunca vai fazer direito, que você nunca é bom o suficiente. E muitas vezes você consegue um trabalho numa grande empresa ou até mesmo consegue construir um bom vínculo afetivo, mas quando você está se aprofundando naquilo e está sentindo alegria por ter tido aquela conquista, você não consegue se entregar para aquela situação, você dá um jeito de se auto-boicotar. Então você tem a possibilidade de crescer na empresa, mas aí você se lembra da sua mãe falando que você é incompetente, que você é preguiçoso, que você nunca faz nada direito. E aí sempre que você tem alguma oportunidade de projeção social, de crescimento, ou de se aprofundar num relacionamento, você dá um jeito, mesmo que inconscientemente, eu não estou dizendo que você faça isso de propósito, né? É um processo inconsciente, você dá um jeito de se auto-boicotar. Porque no fundo tem uma resistência muito grande ao sucesso, né? A gente tem medo do sucesso, a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo de não ser bom o suficiente. E muitas vezes esse medo vem do passado, que é essa jangada que a gente carrega nas costas, que tem a ver com as nossas crenças limitantes, que fazem com que a gente se paralise, com que a gente muitas vezes não tome iniciativa, não mude alguns padrões comportamentais, porque a gente fica apegado àquela crença. E aquela crença, gente, aquela resistência, ela foi uma muleta existencial importante num dado momento da vida. Então, até a resistência, ela tem um motivo para existir, ela está nos defendendo de algo.
Só que muitas vezes a vida muda, o nosso contexto de vida muda e a gente continua carregando aquela resistência conosco por uma defesa, por um medo de se aprofundar, por uma culpa de ser feliz, porque você está se olhando com os olhos que a sua mãe tinha em relação a você. Isso é muito interessante, né? O Osho costumava dizer que a maioria de nós, a gente está dormindo e a gente olha a realidade pelo filtro do sono, né? Então, quando a gente vai olhar para a realidade, a gente não olha para aquilo que é. A gente projeta muitas questões nossas que não foram bem integradas, como se a realidade fosse uma tela. Então a gente vê a realidade pela perspectiva da inconsciência, do sono, e não da luz, não da consciência. E é claro que quando a gente está inconsciente, a gente está identificado com a mente, que ora está no passado, ora está no futuro. A mente ela é um labirinto. Quando a gente está identificado com a mente ou com o ego, que é o nosso falso eu, a gente nunca está entregue ao momento presente. E para a gente estar consciente, a gente precisa estar entregue ao momento presente. Quando a gente não está entregue, o que a gente faz? A gente fica lembrando do passado, a gente traz as memórias do passado para o presente, a gente traz as crenças negativas para o momento presente, a gente fica carregando aquele peso nas costas, aquele fardo que nos limita, que nos aprisiona, né? Gerando essa clausura mental que é provocada por essas crenças limitantes, que fazem com que muitas vezes a gente tema sair da zona de conforto, que na verdade de conforto não tem nada, né? A gente tem esse temor de avançar, porque quando a gente está avançando, a gente está conquistando algo novo. Por exemplo, você vai se casar com o amor da sua vida, mas a sua mãe não aprova esse relacionamento. E aí quando você toma a iniciativa de se casar, de dar um passo mais importante no relacionamento, você lembra da sua mãe te falando: ah, porque você não escolhe nada certo, você tem um dedo podre, né? Você não consegue fazer nada direito, sempre que você vai se relacionar, você escolhe a pessoa errada. Então você começa a se lembrar dessas memórias, né, do passado, elas vêm à tona, porque elas estavam no seu inconsciente, mas quando você vai ter um momento de avanço na vida, você lembra dessas questões e muitas vezes você, por uma defesa, pelo medo, você acaba se auto-boicotando e dá um jeito, mesmo que inconscientemente, de destruir esse relacionamento, porque no fundo existe um medo de não ser leal à sua mãe. Existe um receio de não reproduzir aquelas crenças limitantes do passado, porque de alguma forma aquelas crenças te defendiam de algo, te defendiam de um risco que você ia correr. Porque de alguma forma, se você não toma uma decisão, você fica numa zona de conforto aparente. Quando na verdade essa zona de conforto é uma ilusão, porque quando a gente toma uma decisão ou quando a gente não toma, a gente está correndo um risco do mesmo jeito. O Osho dizia isso, que fazer alguma coisa é um risco, mas não fazer também. A vida é um jogo. Sempre que a gente está escolhendo algumas coisas, a gente está renunciando a outras. Não tem como a gente ganhar por todos os lados. Porém, quanto mais consciente a gente tiver, mais decisões a gente vai tomar de maneira inspirada. O que é estar inspirado? É estar em conexão com Deus, com o Pai Celestial, com a fonte criadora. Quando a gente reage por conta do medo, então, por exemplo, às vezes você vai se casar não por uma consciência, não porque você está movido pela percepção ou pelo amor. Você vai fazer essa escolha movido pela escassez, pelo medo. Eu vou casar porque eu tenho medo da solidão, então o outro vai me preencher, o outro vai me nutrir, eu preciso casar porque eu não quero ficar solteirona, porque afinal de contas isso ou aquilo. Então você está reproduzindo essas crenças limitantes no relacionamento, você está levando a jangada com você, você está levando o seu passado com você, ou seja, você não está no presente, você está identificado com as ilusões do ego, as ilusões da matéria. E a gente só fica identificado com o ego, que é o nosso falso eu, quando a gente não traz consciência para o momento presente. Tem uma frase muito bonita do Osho que ele fala naquele livro Consciência, que eu já recomendei diversas vezes para vocês. Ele dizia que Deus não é um silogismo, Deus é um mistério. E que as pessoas que tentam provar que Deus existe de maneira lógica, elas estão na horizontal, mas o místico, ele está na vertical. O que é estar na horizontal, gente? Quando a gente tenta entender a realidade pela lógica, a gente está identificado com o ego, a gente está na horizontal. Quando a gente está na vertical, a gente desenvolveu a nossa fé, a consciência do momento presente.
a conexão com a fonte criadora. E para a gente sair da horizontal, que são os desejos transitórios do ego, né, a linearidade da vida, e para a vertical, a gente precisa todo dia treinar a transcendência do ego, que é esse desapego ao passado e ao futuro, e é uma consciência ao momento presente. Se você observar, sempre que você está consciente, você não consegue fazer algo que não está alinhado com a fonte. Inclusive tem uma história que o Osho conta nesse livro Consciência, né, de uma pessoa que procurou um grande mestre espiritual e essa pessoa cometia atos errados, né? E esse mestre, né, ele não falou para essa pessoa deixar de cometer atos errados, pelo contrário, ele falou assim, olha, continue cometendo esses atos, mas os faça de forma consciente. E olha que interessante, é a pegadinha, né? A pessoa começou a trazer consciência para os atos que ela cometia e ela não conseguia mais realizá-los, porque ela estava consciente. Então, quando o mestre disse para o discípulo, né, para ele continuar fazendo aquilo, no fundo, ele disse que a própria consciência, ele estava dizendo indiretamente, que a própria consciência impediria a pessoa de cometer aqueles erros. Tem até uma frase do Osho que eu também gosto muito, para variar, na qual ele dizia assim, não importa para onde você está indo, desde que você esteja ouvindo o seu coração. É algo assim, não é ipsis literis isso, né? E aí algumas pessoas, quando eu postava essa frase nas minhas redes sociais, algumas pessoas falavam, nossa, mas como não importa, se a pessoa estiver fazendo alguma coisa errada, é claro que importa para onde ela está indo. E na verdade essa frase, ela tem essa pegadinha, porque quando a pessoa está ouvindo o coração, quando ela está consciente do momento presente, quando ela não está apegada nem ao passado nem ao futuro, ela sabe o que ela está fazendo, ela está alinhada com Deus. E se ela está alinhada com a fonte, ela não vai fazer nada que a prejudique, ela não vai fazer nada que seja errado, porque ela está ouvindo o próprio coração. Ela está tendo uma ação inspirada e não uma reação que vem do ego, que vem do medo, da inveja, dos ciúmes, da ganância, né, da sede de poder, que são as nossas sombras. Isso me lembra, inclusive, daquela frase da mentora do Divaldo Franco, né, a Joana de Ângelis, que ela diz, para a gente saber se está no caminho certo, é sempre importante a gente se perguntar se a nossa ação nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus. Então, você está em dúvida se você deve realizar algo ou não, basta fechar os olhos e se perguntar, essa atitude me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Quando essa atitude me aproxima de Deus, eu vou para a conexão com a fonte, com o Pai Celestial, eu estou desenvolvendo a minha fé, a minha espiritualidade, a minha conexão com o todo. Quando aquela minha ação me afasta de Deus, eu estou na horizontal, nos caminhos do ego, que são caminhos das ilusões da matéria. Então, quando a gente fica iludido pelos desejos do ego, a gente não está no presente, a gente está ou preso ao passado ou ao futuro. A gente está carregando essas memórias do passado para o presente. Se a gente quer deixar de se auto-sabotar, se a gente quer deixar de agir de maneira inconsciente na vida, a gente precisa trazer luz para as nossas ações. O que é trazer luz? É trazer consciência, é se autoconhecer, é meditar, é fazer terapia, é trazer a percepção, é não fazer nada como um autômato. Então, você vai tomar água, presta atenção no ato de tomar água. Você vai tomar banho, presta atenção, traz consciência ao momento presente. Você vai se alimentar, presta atenção, fica no presente, sente o gosto da comida, observa como é que você se alimenta. Em geral, a gente faz as coisas muito no automático, sem consciência, a gente fala sem consciência, a gente vai ler um texto sem consciência, a gente conversa com outra pessoa sem nenhuma consciência, por isso que a gente não entende o que o outro fala. Quantas vezes o outro está falando uma coisa e a gente não tem uma escuta ativa e empática, e a gente interpreta tudo errado em relação ao que o outro falou, a gente distorce o que a pessoa falou, porque a gente não estava presente enquanto a pessoa estava falando, a gente estava projetando o nosso próprio sono interno, né, naquilo que a pessoa estava falando, ou seja, a gente estava dormindo, a gente não estava consciente. E tá tudo bem, gente, estamos todos aprendendo, estamos aqui para isso. O nosso treino é toda vez que a gente ficar inconsciente, é parar, falar, epa, peraí, vou trazer consciência pro aqui e agora. Então, se eu sair do momento presente, eu não vou me punir nem me culpar por isso, eu vou voltar à consciência. E de tanto eu fazer isso,
De tanto eu focar no momento presente, no começo é difícil, a gente vai se perder, a gente vai pensar em outra coisa, a gente vai viajar na maionese quando a outra pessoa tá falando. Tá tudo bem, estamos todos aprendendo. O nosso treino é não ficar identificado com o erro, mas usá-lo como mola propulsora para a expansão da consciência. Então, ok, perdeu a consciência, ficou preso ao passado, lembrando do que já foi ou com medo do futuro, para tudo, para, e vem para o presente. Ok, vou trazer consciência e vou observar a realidade, observar o que eu estou sentindo, observar o meu corpo. Vou respirar profundamente, não vou ficar vivendo aqui como um autômato. Eu vou ficar no aqui e agora, relaxado, né? Nesse momento, não vou ficar lembrando do que aconteceu, não vou trazer os meus medos do passado para o momento presente, não vou ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro. Vou me entregar ao momento presente. Isso é meditar. É quando você sai do passado e do futuro e você vem para o aqui e agora. No começo é difícil, você vai se dispersar muitas vezes. Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo, ainda não somos mestres iluminados, né? Um dia chegaremos lá, mas por enquanto estamos aprendendo. Mas de tanto a gente fazer, a gente vai ficando bom nisso, porque a gente vai treinando a consciência do momento presente. Para quem se interessar, eu recomendo a leitura do livro Consciência do Osho, que fala exatamente sobre esse tema, mas de uma maneira infinitamente mais profunda do que eu falei aqui. Se vocês puderem ler, eu super recomendo, faz muita diferença. Esse é um livro que eu já li, reli, e cada vez que eu leio é uma grande terapia, eu tenho grandes revelações, porque a própria leitura toca em pontos muito profundos da alma, né? Então, se vocês se interessarem, fica aqui a minha recomendação. Gente, para quem tiver interesse em participar da mentoria online em grupo só para mulheres com o Ali Cravo, a gente vai lançar uma nova turma esse ano, né? No dia 18 de maio, que vai do dia 18 de maio até o dia 8 de junho. São 4 domingos seguidos, sempre às 17 horas. É um grupo pequeno, só para 10 mulheres. Inclusive, a gente abriu as vendas agora no dia 10 de março. E nesse momento que eu tô gravando o vídeo, a gente tá apenas com 2 vagas, tá? Então eu não sei se no momento que você estiver ouvindo esse vídeo ainda teremos vagas disponíveis. De qualquer forma, vou deixar o link para você fazer a sua inscrição aqui embaixo. Se você não sabe do que se trata, lá na Rede Vizinha eu deixei em destaque todos os detalhes dessa mentoria, para quem busca autoconhecimento, melhorar o seu relacionamento consigo mesmo e com os outros. Então, se for o seu caso, se você sentiu o chamado para participar, você pode fazer a sua inscrição aqui no link que está na descrição do vídeo. Caso no momento que você queira fazer a inscrição já não tenha mais vagas, porque até esse momento só tem mais 2, né? Se não tiver mais vagas, eu recomendo que você aguarde o momento de lançamento de ouvinte da mentoria. O ouvinte da mentoria, ou melhor dizendo, a ouvinte, porque é só para mulheres, como o próprio nome já diz, é uma pessoa que não recebe o atendimento do Ali, mas que tem direito a ouvir os atendimentos. Então a pessoa aprende com as experiências das outras pessoas, com os relatos das outras participantes, com o atendimento que o Ali realiza para as outras participantes, o que é muito bacana, porque sempre tem uma sincronicidade maravilhosa nos grupos, as pessoas trazem questões, né? E a questão de uma ajuda a questão da outra. Então, o grupo tem uma energia maravilhosa, uma egrégora muito abençoada. Se você não conseguir fazer a sua inscrição como participante, você pode fazer a sua inscrição como ouvinte, que também é algo maravilhoso. As ouvintes sempre aprendem muito, os relatos que eu recebo são sempre muito positivos. A gente faz essa mentoria coletiva há muito tempo e os resultados são sempre muito bons. As pessoas amam porque a interação do grupo é muito harmoniosa. Uma aprende com a questão da outra, uma ajuda a outra também ao relatar as próprias questões. O Ali é um mentor extremamente intuitivo, ele é muito sábio, muito empático, ele é muito generoso. Ele sente a questão de cada pessoa e as orientações que ele dá para cada participante não são orientações padronizadas, são orientações muito amorosas, perceptivas, empáticas. Tanto que o Ali que me ajudou a melhorar na minha carreira, a crescer profissionalmente, a resolver várias questões que eu tinha de timidez, eu tinha vergonha de gravar vídeos. Então foi graças à orientação do Ali que a minha carreira cresceu, que eu construí o meu nome dentro do segmento de desenvolvimento pessoal e que eu resolvi várias questões de relacionamento que eu tinha na minha vida. Então eu sou muito grata ao trabalho do Ali,
Por isso que eu recomendo com tanta veemência, com tanta convicção, porque eu sei que é um trabalho muito profundo e muito transformador. Então, se você sentir o chamado para participar, eu te convido a participar para receber o atendimento como uma participante mesmo da mentoria, para você ser atendida ao longo das 4 sessões. Mas caso você não queira ou não consiga fazer a sua inscrição como uma participante, você poderá participar sendo uma ouvinte da mentoria. Você não recebe os atendimentos, mas você consegue ouvir as 4 sessões, tá? Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Vem do peito, não se perca no caos da mente, nas leis que são de dentro pra fora. A verdade se revela tão transparente. O que está fora reflete o que há dentro. No espelho do universo tudo se alinha. Na meditação encontro o meu centro. Na calma da alma a cura caminha. Escute o coração, não o cabeção. A resposta certa está na intuição. Entre o silêncio e a inspiração vem a iluminação. A solução, lei de vibração. Tudo vibra. Veja só, no pote de ouro do olhar para dentro, a verdade brilha, ilumina o centro. No ritmo do pulso encontro meu rumo, na dança do ser sou mais do que vejo. Cada batida é um passo a um mundo onde o amor próprio é o segredo. Escute o coração, não o cabeção. A resposta certa está na intuição.